Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, o item que nós estamos estudando, Anjos Guardiães, Espíritos Protetores Familiares ou Simpáticos. Se você está vendo a gente pela primeira vez, volta lá no dia 15, lá na página, né, na página, está no YouTube e no Facebook, Jornal Espírita, Jornal Visão Espírita, e aí começa lá no dia 15 e vem assistindo que vai ser bem mais interessante, tá bom? Ou fica com a gente e depois você volta, não tem problema. Vamos lá. 515. O que se deve pensar das pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos a fim de induzi-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Perceba que Kardec colocou aqui pessoas. Então ele está se referindo a espíritos encarnados. A gente está falando de espíritos protetores, espíritos familiares, mas tem encarnado também? Vamos ver a resposta. De fato, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Caso dos psicopatas, por exemplo. Quando isso acontece para o mal, são os maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugarem. Deus pode permiti-lo para testá-los. Esse testá-los aqui, que é muito usado na Bíblia, é muito usado também no Livro dos Espíritos, significa, no Espiritismo como um todo, significa da seguinte situação. Lembra dos dedinhos que a gente explica? Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação? O testá-los é a prova, tá? Que Deus permite, porque cometi o erro, me arrependi de fato, já começa aí a expiação. A expiação pode ser pelo amor ou pela dor. E eu, então, voluntariamente solicito, peço, imploro a oportunidade de encarnar nas mesmas condições em que o cenário se repete quando eu cometi o equívoco, para ver se realmente a expiação criou aversão aqui dentro contra aquele mal para eu não cometer mais. Então, o objetivo da expiação não é sofrimento. O objetivo da expiação é criar uma aversão aqui dentro que eu me torne incapaz de cometer aquele equívoco outra vez, seja ele de qual natureza for. Erro, arrependimento, expiação. Se eu já reparar, se eu já estiver reparando enquanto estou espiando, eu estou espiando pelo amor, já reparando, ganhando um bom tempo, e mesmo assim me coloco à prova. Se eu espio pelo amor, a probabilidade de eu passar na prova sem perceber é gigantesca. Se eu espio pela dor, vai depender da minha resignação. Se eu fui resignado, o que é resignação segundo o Espiritismo? Não me revoltar contra Deus porque a culpa é minha, e lutar com todas as forças para sair daquela situação. Se eu fui resignado durante a minha expiação, a prova vai ser mais fácil. Se eu não fui resignado, se eu fui irresignado, prefixo de negação irresignado, se eu fui irresignado, as chances de eu passar na prova são muito pequenas. E aí, se eu cometer o erro de novo, vão ser 2 para reparar e assim sucessivamente. É por isso que a gente se atrasa na vida. Então, há pessoas que se ligam a gente para fazer o bem? São aquelas pessoas que parece que mudam o nosso caminho. A gente encontra a pessoa e aí a gente se une a ela na doutrina espírita, por exemplo, e a gente, sabe, parece que aquela pessoa ajuda a gente a estudar mais, ajuda a gente a se melhorar. A gente fica até meio preocupado de não fazer bobagem perto daquela pessoa, então se policia mais. Isso é ótimo, a gente está lutando contra as más inclinações, né? A gente vai descobrindo com aquela pessoa o que é errado e para de fazer, então é uma transformação moral, quer dizer, a gente vai melhorando. E tem aquelas que se aproximam da gente e acabam criando um clima conosco que a gente vai no embalo e começa a fazer bobagem. São as tais más companhias. Às vezes a gente é má companhia de alguém e às vezes alguém é má companhia para a gente. Não é irresistível, parece irresistível, mas não é irresistível esse arrastamento ao mal, tá? Precisamos sempre ter em mente que não é assim. Eu estou passando por um problema terrível, estou em depressão, meus pais fizeram um péssimo trabalho na minha criação, não me ensinaram não me ensinaram a ser frustrado, a frustrar-me com as situações e sair da frustração. Sempre tive aquele tratamento como se eu fosse uma bonequinha de luxo e não me deixam de jeito nenhum a passar por nenhum problema. Chega na adolescência, começam os conflitos
e aí a minha casa não serve mais para mim porque meus pais não conseguem atender todas as minhas necessidades que eles mesmos criaram durante uma infância mal feita, né, mal educada, um sujeito fraco para enfrentar os problemas da vida, a vida começa a dizer não para eles, eles encontram espíritos tão ruins quanto eles, tão atrasados quanto eles, tão sem formação forte de caráter como eles, e enveredam pela droga. Os amigos são mais importantes do que a família e começam a entender que aquelas pessoas do mal, aquelas más companhias são as melhores pessoas do mundo, interpretam isso realmente porque esses, aspas, amigos, que não são amigos, né, aspas, entre aspas, amigos, oferecem as facilidades que os pais não têm mais como oferecer, né, porque fizeram uma péssima criação com seus filhos. Essa é uma realidade cada vez mais dura nos dias atuais, né, infelizmente. 516. Nosso bom e nosso mau gênio, espíritos evoluídos e atrasados, meu guia espiritual e obsessores, poderiam encarnar-se para acompanhar-nos na vida de uma maneira mais direta? Isso às vezes acontece, mas muitas vezes eles também encarregam dessa missão outros espíritos que lhes são simpáticos. Então, meu espírito protetor, meu guia espiritual, ele pode num determinado momento falar assim, não, eu vou encarnar para acompanhar o Fábio lá. No caso de espíritos protetores, de guias espirituais ou anjo da guarda, isso é mais raro de acontecer. Normalmente, quem o auxilia, vamos brincar aqui com um termo, vai. Quem é estagiário dele, vamos imaginar que o seu Otávio, meu guia espiritual, tem um estagiário lá que está aprendendo com ele lá, né? E né? Não se usa o nome de estagiário, mas enfim, há espíritos que estão lá. Ele fala, ó, encarna lá, vai com o filho do Fábio, vai lá com o filho do Fábio, precisamos dar uma ajeitada nessa parte do Fábio aí, ou vai como neto, enfim, vai próximo ao Fábio lá. Aí vem aquela pessoa que às vezes nem no meu sangue né? E a gente tem uma afeição gigantesca, uma cumplicidade, um amor, um carinho gigantesco por aquela pessoa, que é um espírito familiar, que é alguém que gosta de mim, que eu gosto, e que a gente tem essa afinidade, né? Do outro lado já é mais comum, infelizmente, são os espíritos mais atrasados, eles conseguem às vezes encarnar próximo àqueles aos quais eles obsidiam. Principalmente se, vamos imaginar que eu tenha um obsessor, alguém que me encontrou, porque quando eu era jovem eu gerei a mesma energia que eu gerei no momento que eu fiz o mal gigantesco contra ele. Sei lá, eu estuprei e matei ela numa encarnação aí lá no ano 1000, um exemplo, tá? Isso não aconteceu, mas só um exemplozinho. Eu estuprei e matei uma pessoa lá. E aí, na minha adolescência, por um motivo qualquer, ou na minha juventude, por um motivo qualquer, eu estava num grupo de amigos e eu não bebo, mas vamos imaginar que eu bebesse, nunca bebi bebida alcoólica, que eu não gosto, mas vamos imaginar, nesse exemplo, vai, que eu bebesse, e aí nós bebemos, e aí fizemos uma grande aventura sexual em várias pessoas ali. E naquele momento eu não tinha nenhuma responsabilidade com aquela pessoa, não tinha nenhum carinho com aquela pessoa, e ela nem queria muito, eu meio que forcei a barra ali, foi praticamente um estupro que eu cometi ali, porque estávamos todos bêbados, aquela coisa toda. Eu gerei a mesma energia, embora não tenha matado aquela pessoa, nessa situação hipotética que eu estou comentando, eu gerei a mesma energia de quando eu fiz o mal para aquela pessoa, que eu a estuprei e matei. Ela então me encontra pela similitude ou similaridade das energias e se aproxima de mim. Só que aí eu me arrependo daquela situação, eu deixo essa vida, paro de beber, caso com uma pessoa decente. Isso aconteceu, graças a Deus. Casei com a Elaine, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E aí eu endireito, vamos falar assim, né? Saio daquela situação e endireito. Aí beleza, tenho uma vida digna, tenho uma vida reta, começo a estudar o Espiritismo, evoluo, melhoro. E essa pessoa que me achou não consegue mais me atingir, não consegue mais me obsidiar.
que ela faz? Ela vai procurar uma situação para encarnar perto de mim, para me atazanar a vida encarnada. Isso pode acontecer? Isso pode, pode e acontece com muita frequência, inclusive. No livro Liberação, do Salvador Gentili, o autor Salvador Gentili, em nome do livro Liberação, o espírito Silvia está no plano espiritual e ela encarna com o objetivo de destruir o Antônio Serra. Isso é um fato verídico que é contado no livro. É um livro doutrinário extraordinário. Liberação. Tem o Libertação do Chico Xavier, que é muito bom, mas eu estou falando do Liberação do Salvador Gentili, que é fenomenal, que conta essa história. Tem todo o desdobramento, mas ela ocupou-se de um casal que estava no sexo sem compromisso, no sexo pelo prazer do sexo, e aí, como não gerava luz, porque não tinha amor entre os participantes do ato sexual, então não gera luz que higieniza. Quando eu amo a outra pessoa, quando eu faço sexo com amor, cria-se uma grande luz que higieniza o ambiente e nós ficamos sozinhos. Quando o sexo é sem amor, é só pelo prazer carnal, não gera essa luz, e aí muitos espíritos participam do ato sexual também. E se houver a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, se a mulher estiver fértil e houver essa possibilidade, cria-se uma espécie de redemoinho que atrai, que puxa magneticamente um dos espíritos que está naquele sexo sem compromisso e é atraído para o ventre da mãe, um daqueles espíritos. Nesse trabalho é que os espíritos obsessores fazem a aproximação da gente. Então, nesse exemplozinho bobo que eu estou dando, então eu tenho um filho que tem esse comportamento, ou uma filha que tem esse comportamento. Sexo sem compromisso, sexo só pelo prazer, sem amor, sem nada, só pelo fato de exercitar o sexo por rebeldia ou por seja lá o que for. E aí, naquele dia que ela está fértil, esse espírito obsessor, essa que eu estuprei e matei, nesse exemplo que eu estou dando aqui, pelo amor de Deus, hein? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, que teria acontecido lá no ano 1000, né? Nesse exemplo. Então, esse espírito, ela no caso, se aproxima e fica ali aguardando, tira todos os outros de volta e fica aguardando o redemoinho que puxa e ela vem como minha neta, por exemplo. Tá? Isso é até mais comum do que a gente gostaria que fosse. Mas aí estamos falando de espíritos mais atrasados. Pode acontecer de espíritos familiares verem que a coisa está difícil e aí se aproximam, começam a conversar com parentes da gente, ou conosco mesmo, quando o nosso corpo dorme, para eles virem encarnar junto. Também nem estava no meu planejamento encarnatório primário, mas pode haver essa alteração. A gente dorme, sai do corpo como se tivesse morrido, vai para a colônia espiritual e aí esse espírito protetor, com os seus estagiários, né, como eu coloquei, ou com espíritos familiares, fala, ó, precisamos nascer lá com você e tal. Não, beleza, vamos. Né? E aí acontece a modificação do planejamento encarnatório para que eles venham nos auxiliar. Isso acontece também. Mais raro, mas acontece também. Vou trocar a palavra. Menos frequente, mas acontece também. Agora, no caso dos obsessores, é mais frequente do que nós gostaríamos que fosse. 517. Há espíritos que se apegam a uma família inteira para protegê-la? Resposta: certos espíritos se apegam aos mesmos membros de uma família, que vivem juntos e que estão unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Não tem a família Santos Albuquerque de Oliveira, tem um espírito protetor. Para, isso não existe, isso é tolice. Né? A gente vê muito isso no Espiritismo. Nós temos um espírito protetor da nossa família. Bobagem. Os espíritos se ligam às pessoas. E dentro de uma mesma família nós temos várias que precisam se reharmonizar. Então não é bem assim. Né? O espírito protetor é individual. Então tem alguns, vamos supor que Dona Elaine e eu temos uma afinidade gigantesca, mas meus filhos têm uma afinidade gigantesca, minha neta tem uma afinidade gigantesca. Beleza. Os espíritos protetores se conhecem e têm afinidade. Beleza. Então, os mais evoluídos deles podem ajudar a todo mundo. Tudo bem, até aí tudo bem. Agora, não existe um específico para aquela... nós somos família tradicional espírita, nós temos espíritos...
Tinha um amigo muito querido que ele falava assim: eu tenho vários espíritos que andam comigo. Eu tenho um advogado, eu tenho um engenheiro, eu tenho um médico. Eu fico pensando, eu falo, mas esses espíritos não têm nada mais que fazer o dia inteiro, eles só ficam andando atrás dele para dar conselho daquilo que ele vai fazer. Então não é espírito superior, né? O espírito superior tem o que fazer. Quem não tem o que fazer é o espírito obsessor. Esse não tem nada que fazer. É diferente. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.